Devemos pagar do nosso dinheiro para encorajar os jovens artistas ou é o facto de atravessarmos um período difícil que não faz os jovens criarem como antigamente? Temos realmente meios de subsistência para um continente culto? A cultura na Europa, questões colocadas em iTalk, a Paul Dujardin, diretor-geral do Palácio de Belas Artes de Bruxelas. Numa frase, diga-nos, por favor, o que é o Palácio de Belas Artes. O Palácio de Belas Artes é um centro de arte multidisciplinar. A produção e o apoio à criação são as prioridades da sua missão europeia. Falamos com jovens europeus sobre este espaço aqui em Bruxelas. O meu nome é Vlad, sou da Roménia e quero saber como é que os filmes europeus podem competir com as grandes produções americanas. Podemos, na Europa, concorrer com os enormes orçamentos dos filmes americanos? Penso que o cinema europeu está na gênese de todas as criações cinematográficas desde os irmãos Lumière. Hoje, graças ao apoio do programa Média, a tendência é para o crescimento do cinema na Europa. Há países e países, há desigualdades. França, por exemplo, tem uma enorme indústria cinematográfica. Outros países não tanto. Globalmente é assim, mas temos o cinema escandinavo, dinamarquês, norueguês, até mesmo o romeno, que ganharam grandes prémios em festivais europeus. E vemos um crescimento de 25% do cinema europeu e as estatísticas demonstram... 25% de quê? De todo o mercado da distribuição do cinema europeu. Globalmente, vemos mesmo um decréscimo do cinema norte-americano. Em todos os países? Em todos os países europeus. Mais uma questão para Paul Dujardin. Chamo-me Connie e sou da Alemanha. Quero saber que oportunidades de futuro se podem criar para os jovens artistas na música e em termos de formação. O que é que se pode melhorar e que oportunidades estão disponíveis para estas pessoas? Na União Europeia, de 2007 a 2013, o orçamento foi de 400 milhões de euros para a cultura. Para onde vai esse dinheiro? É muito importante compreender, eu diria que é o terceiro pilar europeu, ao lado de uma incorporação política e económica. É importante compreender os homens e a sua criatividade. Quer na indústria, quer no mercado criativo, podemos dizer que houve um crescimento muito significativo. É mais importante que a indústria automóvel, mais importante neste momento do que, por exemplo, os resultados globais das tecnologias da informação. Quase 4% do orçamento dos países europeus, do produto interno europeu, vai para a indústria da cultura. Mas quem decide o destino desse dinheiro? Não concorda que nos bons velhos tempos os artistas sobreviviam talvez pela sua força, apesar da escassez? Não, de forma alguma. Penso que houve sempre uma indústria. Se foi por questões ideológicas, como os construtores de catedrais, por exemplo, que foram os grandes mecenas, ou pela propaganda, a questão é que houve sempre uma classe social que viu com interesse o desenvolvimento das cidades. Bruxelas, Paris, capitais mais pequenas, Barcelona cresceu nos últimos anos com o turismo e há outras cidades. Há uma economia, um futuro para o emprego na cultura. Outra questão sobre cultura em iTalk. Chamo-me Pascal e sou belga. Há muitas iniciativas para despertar nas crianças o gosto pela música clássica. Pensa fazer o mesmo com o jazz? Avez-vous des idées pour faire la même chose avec le jazz? Merci. Têm programas de jazz, mas devemos escolher outros géneros musicais? Devemos promover outros géneros? Eu diria que o jazz tem uma grande tradição e penso que hoje, com a integração da Europa, esta muralha da China que nós queremos construir à volta da Europa para a proteger, não é uma boa ideia. O jazz tem uma grande tradição que vem de outras culturas através da migração. Esta tradição veio dos Estados Unidos, mas é importante frisar que hoje temos 20 milhões de europeus vindos do continente africano. É um tipo de liberdade, de criatividade que pode estimular, ao lado da música clássica, outros géneros para que criemos um grande formato de educação musical. Mas quem decide? É a Comissão Europeia? São os políticos? Ou são pessoas como o senhor que gerem instituições? Tem tudo a ver com os públicos, com a educação. É este o grande mercado para onde vai o dinheiro público, para as escolas de música, conservatórios, etc. E hoje o que é interessante é que a formação dos jovens e dos músicos é muito mais intensa
interdisciplinar. Criamos grandes virtuosos que vêm da escola de Varsóvia, Chopin, etc. Chama-se isso virtuosismo técnico. Mas estamos muito centrados numa virtuosidade de consciência, na multidisciplinaridade. Hoje vê-se um músico premiado num grande concurso de piano e descobre-se que teve formação gratuita em jazz, pop ou rock. Pela tradição, as suas influências musicais são importantes para a sua criatividade contemporânea, até mesmo se for um músico clássico. Paul Dujardin responde a mais uma questão. Chamo-me Andros, sou da Estónia. Como é que a Europa pode ajudar os artistas dos países pequenos que não falam inglês nem francês a promover o seu trabalho fora do seu país? Como podemos ajudar os países das línguas menos faladas? O que devemos fazer? Penso que a Europa, se não me engano, tem 24 línguas oficiais. É importante dizer que hoje há cerca de 60 línguas minoritárias na Europa e é importante estimular o público através da criatividade, seja literária ou cinematográfica. Mas as pessoas não querem forçosamente ver filmes finlandeses legendados na sua língua. Devo dizer-lhe que os meus primeiros filmes foram do Bergman em sueco. Talvez eu seja atípico, mas penso que é um facto que são precisos estímulos para as comunidades locais para aumentar a criatividade. E a tradução é muito importante. A distribuição é um desafio relativamente caro, mas ela só pode resistir na Europa se estimular a diversidade. Os franceses são os primeiros a estimular esta diversidade, mas não apoiam outros idiomas. Além do francês. Exatamente, apesar de existir o basco. Mas o importante, o que me cativa, é descobrir esta grande diversidade. Pessoalmente, defendo esta diversidade linguística e criativa na Europa, para que não haja um único idioma, seja o francês, o inglês, o alemão, que são os mais falados na Europa. Uma última questão em iTalk para Paul Dujardin, diretor do Palácio de Belas Artes. Chamo-me Laurence, sou da Bélgica. Pergunto-me porque é que hoje em dia as belas óperas clássicas são interpretadas de forma contemporânea. Porque é que não preservam a autenticidade das peças? A Europa deve ter uma palavra a dizer sobre a forma de interpretação de cada obra, já que dá dinheiro para a cultura? Esse é um debate que se arrasta desde que o Palácio das Belas Artes foi criado em 1920 em Bruxelas. A dialética, a tensão entre mostrar a criação contemporânea e voltar a mostrar a história da arte, as obras antigas. Penso que os trabalhos contemporâneos da cultura europeia se baseiam na grande diversidade cultural do passado. Penso que a ópera é o símbolo desta forma de liberdade. No século XVIII era uma arte popular, hoje renasceu. Ela promoveu sempre as revoluções, seja Verdi ou Muette de Portici, na Bélgica. Era uma arte popular, democrática, que hoje encontrou uma forma de democratização na cultura. E penso que é importante rever filmes como A Flauta Mágica, de Bergman, ou Amadeus, que levaram a ópera para as salas de cinema. E hoje vemos que o teatro e o cinema, através da investigação e desenvolvimento económico da Europa, ampliaram o acesso às suas salas. A Royal Opera de Londres dá ao grande público a possibilidade de reviver obras antigas com um grande sucesso, quer no teatro, quer na ópera. Les œuvres anciennes pour un grand nombre de public avec un grand succès aujourd'hui, autant dans le théâtre que dans l'opéra. Paul Dujardin, talvez pessoas como o senhor na Europa sejam um remédio para ultrapassar a crise. Obrigado pelas suas respostas. Voltamos a ver-nos em iTalk a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas, na Euronews. Bien sûr.